Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melane Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos chegando mais uma vez para compartilharmos da santa e poderosa Palavra de Jesus. Hoje, no programa, nós queremos falar sobre as escolhas de Moisés. Nós vamos mostrar o quanto esse homem se transformou num brilhante servo de Deus, devido à sua escolha, pela atitude que ele tomou. Venha conosco, Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos ler a palavra de Deus. Eu quero ler na carta aos Hebreus, o capítulo de número 11. Vamos ler a partir do verso de número 23. Diz assim: Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino que não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pois bem, baseado nesses versículos, eu quero falar sobre as escolhas de Moisés. Esse é o tema da nossa mensagem, as escolhas de Moisés. Talvez uma das mais belas e vibrantes histórias da Bíblia é a história de Moisés. Moisés foi um menino que nasceu num período muito difícil da história de Israel. Eles estavam no Egito, eram escravos dentro do Egito e, como o povo crescia muito, Faraó, com medo daquela nação que crescia dentro de uma outra nação, ele decide que todos os homens que nascessem, todos os meninos, toda criança do sexo masculino que nascesse ia ser morta. Permaneceria viva apenas as meninas. Mas é justamente aí que vai entrar em cena a história de Moisés. Os pais de Moisés, um casal da tribo de Levi, eles têm esse menino. E ao nascer, vendo que era homem, e além de ser homem, era formoso à vista, ele já tinha 3 meses. Eles criam um plano, eles criam uma maneira de fazer com que aquele menino permanecesse vivo. Eles fazem um cestinho, betuma ele, coloca aquela criança dentro daquele cesto, coloca nas margens do rio Nilo, e quando a filha de Faraó, a princesa, vem se banhar, lá está o menino, e ela se compadece daquela criança, se apaixona pelo menino, e agora Moisés é conduzido para o palácio e vai ser criado como filho da filha de Faraó. E olha como que Deus trabalha de uma forma extraordinária. Moisés vai receber toda a instrução de que uma pessoa pode receber na época em que vivia. Ele vai ser criado no palácio e ele é formado, ele é instruído, ele é orientado, com todos os recursos do Egito. E o mais lindo de tudo, criado pela mãe, ou amamentado pela mãe verdadeira, que no caso aqui era Joquebede. Mas aí, esse menino cresce, ele se desenvolve, e ele cresce sabendo que ele não era um egípcio, que ele era um hebreu, e que ele era um escravo, que ele foi criado, sim, na corte, que foi criado no palácio, mas que ele era um hebreu.
E aí o versículo de número 23, ele vai nos dar uma informação, porque o capítulo 11 de Hebreus vai narrar várias histórias. Aqui nós chamamos esse capítulo da galeria dos heróis da fé. Aqui tem exemplos dos patriarcas, né, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como muitas outras pessoas, como Daniel, como Saul, como Davi, como vários homens do Velho Testamento e também algumas mulheres que venceram através da fé. E aí o versículo 23 diz assim, ó, pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses, melhor me expressando, por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Qual era o mandamento? Como já disse, ele teria que ser morto porque nasceu menino. O versículo de número 24 diz, pela fé Moisés, sendo grande ou já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo as maiores riquezas, o sofrimento, o vitupério, como algumas traduções dizem, de Cristo, do que os tesouros do Egito. Então é aqui que eu quero pensar com você, amado, do programa Palavra de Fé. As nossas escolhas, elas vão determinar o que nós seremos. Eu preciso saber que o livre-arbítrio que Deus me deu, ele vai me credenciar a ser vitorioso se a minha escolha ou as minhas escolhas sejam escolhas coerentes, sensatas, bem centradas, acima de tudo, no Deus que nós servimos, ou se as nossas escolhas serão escolhas da nossa própria mente, do nosso próprio intelecto, segundo a nossa própria vontade. E é aqui que Moisés vai nos dar um grande exemplo. É aqui que Moisés vai nos ensinar que, às vezes, a gente toma algumas decisões na nossa vida que parecem serem erradas, mas não são. E qual é a escolha que Moisés vai fazer aqui? Ele escolhe o mais difícil. Qual seria aqui o mais fácil? O mais fácil seria Moisés escolher continuar sendo filho da filha de Faraó, ou a mãe adotiva, continuar sendo uma pessoa que poderia ser, inclusive, ser um monarca do império. Mas ele tomou uma outra decisão. Nós vamos dar continuidade à mensagem no próximo bloco. Eu preciso fazer um intervalo comercial e, na sequência, nós damos continuidade. Um momento só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Dando continuidade à mensagem que nós estamos desenvolvendo, nós estamos falando sobre as escolhas de Moisés, e eu encerrei o primeiro bloco dizendo que Moisés escolheu o caminho mais difícil. O caminho mais difícil era ser tratado como hebreu e não como egípcio. Olha que o versículo 24 diz, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó.
Mas eu vejo, na verdade, amados, quando eu estudo a história de Moisés, eu vejo a mão invisível, porém poderosa de Deus agindo nessa história. Porque Deus vai usar esse Moisés para ser um dos mais extraordinários homens do Velho Testamento. Esse homem, nós temos uma dívida enorme, muito grande para com Moisés. E Deus vai lapidá-lo, Deus vai trabalhá-lo, Deus vai dar a ele todo o entalhamento necessário para que ele se transformasse num grande legislador. Seria esse o homem que haveria de escrever o Pentateuco. E hoje nós temos uma dívida enorme com a humanidade, não é? Em função justamente da história que foi escrita por esse homem que fez uma escolha, que aparentemente não era uma escolha acertada, mas que o tempo mostrou que ele estava certo e muito bem direcionado. E a Bíblia diz, amados, que ele vai viver 3 momentos diferentes em toda a sua trajetória. Foram 120 anos que ele viveu. E eu aprendo na história de Moisés 3 coisas importantes. Primeiro, os primeiros 40 anos que Moisés viveu, ele viveu no palácio. E no palácio ele aprendeu que ele era alguém. Ele foi criado com todo o carinho, com todo o esmero, né? Recebendo toda a instrução, toda a ciência que um homem poderia receber. E ele foi instruído em todas as letras. Ele foi capacitado, como disse no final do bloco anterior, de que ele poderia, como filho da filha de Faraó, ele poderia ser um sucessor ao trono. Ele poderia ser um faraó, mas ao invés de continuar desfrutando de todas as benesses do palácio, ele preferiu manter a sua identidade. Ele preferiu continuar sendo o que de fato ele era, um hebreu. E um dia, vendo um egípcio judiando de um hebreu, ele interfere e naquela interferência ele acaba matando o egípcio. E aquilo cria um problema muito grande para ele. E esses primeiros 40 anos de Moisés, de preparo, não é? De instrução, de conforto, vivido no palácio, agora é trocado pelo deserto. E ele vai começar a viver os próximos 40 anos da sua vida, só que ao invés do palácio, ele vai viver no deserto. E o deserto vai ensinar algumas coisas que ele precisaria mais na frente. O deserto vai ensinar uma outra lição a Moisés. Se nos primeiros 40 anos da sua vida ele aprendeu que ele era alguém, agora chegará o momento dele aprender de que ele não era ninguém. Isso, ele não era ninguém, porque ele vai para o deserto e no deserto ele vai apacentar ovelhas. E o mais difícil, ovelhas que nem dele era do seu sogro, porque ele conhece uma moça, se casa com ela, não é? Nesses 40 anos, e ele constrói uma família no deserto. O Egito, de certa forma, passa a ser parte do seu passado. E ele vai apacentar ovelhas de Jetro, o seu sogro. Mas no deserto, ele é cuidado por Deus. No deserto, Deus lapida ele. No deserto, Deus prepara ele. No deserto, Deus instrui ele. No deserto, Deus dá tudo aquilo que o homem precisa para ser um homem humilde. Se às vezes a gente recebe muita instrução e a gente acaba achando que a gente é superior aos demais que não têm a instrução que temos, o deserto tira tudo isso da gente. Porque ele vai viver uma vida solitária no deserto, comparada à vida que ele vivia no Egito. Mas Deus estava trabalhando. E aí, quando termina esses 40 anos, ele estava com 80 anos. Um dia ele está cuidando das ovelhas e ele vê uma sarça, uma moita de capim verde, que estava tomada em chamas de fogo. E o interessante da visão é de que aquela chama não consumia a moita, a sarça, e daquela sarça sai uma voz. E aquela voz era Deus falando com Moisés, dizendo: Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo no Egito, e eu desci para livrá-los. E você, Moisés, é o homem que eu vou usar para tirar o povo de Israel, o meu povo, do Egito. Ah, irmãos, a princípio Moisés começa a discutir com Deus. Moisés diz para Deus: Senhor, mas hoje eu sou um homem já velho,
Eu estou com 80 anos, a minha boca, a minha língua já é dura, eu já não sou um homem de fala fácil, me tornei gago. Como é que eu vou falar em nome do Senhor no Egito? Como é que eu vou tirar aquele grande povo do Egito? E Deus começa a se revelar a Moisés. E Deus mostra para Moisés de que Ele é Senhor. E Ele inclusive diz, olha, eu quero que você se apresente ou apresente o meu nome. E qual é o seu nome, Senhor? Ele Deus dizendo, diga para eles que o eu sou. Isso, o eu sou, enviou a voz. O nome de Deus é eu sou. E Moisés, depois de desfrutar de algo sobrenatural, ele aceita o desafio de voltar ao Egito, depois de 40 anos. E aí, meus amados, ele vai viver a terceira e última fase da sua vida. No primeiro momento, ele aprendeu que ele é alguém. No segundo momento, ele aprendeu de que ele era ninguém. E agora ele vai viver a terceira fase da sua vida, que na verdade ele vai aprender que Deus é tudo. E sobre isso, eu falo no próximo bloco. 1 minuto só e nós já concluímos a mensagem. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Concluindo a mensagem que nós estamos falando sobre as escolhas de Moisés, e eu encerrei o segundo bloco dizendo que Moisés vai viver o seu terceiro e último momento ou fase da sua vida, os últimos 40 anos. Ele vai aprender de que Deus é tudo. E aí você conhece a história fantástica, extraordinária que Deus realiza através de Moisés. Volta ao Egito, Moisés, e de lá Deus começa a mostrar a Faraó que ele tinha que libertar, que ele tinha que liberar seu povo. E depois de Deus arrasar o Egito com as 10 pragas, sai Moisés e uma multidão de pessoas. Só de homens que podiam pegar a espada para guerrear eram 600 mil homens, fora crianças e fora mulheres e crianças. E aonde há um homem e uma mulher, dentro da cultura hebreia, tinha pelo menos 2, 3 crianças. Segundo os historiadores, eram mais de 3 milhões de pessoas que saem rumo a Canaã, a terra que Deus havia prometido. E aí, Deus vai cumprir uma promessa que ele tinha feito a Abraão, que era fazer de Abraão a nação. Chegaram o momento de Deus dar uma terra para aquele povo, onde eles plantariam e eles colheriam tudo aquilo que Deus dera a eles a oportunidade de plantar. Mas o que eu quero mostrar é que essa escolha de Moisés vai fazer desse homem um dos homens mais importantes da história do Velho Testamento. Porque Moisés é o homem que Deus vai usar para escrever o Gênesis. Se eu sou hoje criacionista, se eu hoje não acredito que vim do macaco, como querem ensinar alguns homens, algumas pessoas, é por causa da Bíblia, e a Bíblia me ensina de uma forma muito clara de onde nós viemos. Nós somos criados do pó da terra. E quem nos ensina isso? A Bíblia, através do Gênesis. E quem foi que escreveu o Gênesis? Moisés. Moisés não só escreveu o Gênesis, como escreveu os 4 livros
não é? Êxodo, que mostra a saída do povo do Egito, escreveu Levíticos, Números e Deuteronômio, além de Gênesis, naturalmente. Então esse homem se transforma no grande libertador de Israel. Foi o homem que Deus usou para livrar Israel do Egito. Por quê? Porque ele fez uma escolha. Mas a escolha dele demandava sofrimento. Olha o que está escrito no versículo 26. Tendo por maiores riquezas o sofrimento de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocassem. E aí diz, pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram como caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Enfim, Deus realiza um grande milagre através da vida de Moisés. E aqui eu quero concluir dizendo a você, Moisés fez a escolha dele, e a sua escolha rendeu-lhe nada mais, nada menos do que o privilégio de ser um homem extremamente usado por Deus. Hoje você também tem a oportunidade de fazer a sua escolha. E qual é a escolha que você pode fazer? Viver com Deus ou viver sem Deus? Viver o lado difícil do cristianismo, que demanda renúncia, que demanda sacrifício, porque aqui você verá Moisés escolhendo sofrer, e às vezes as pessoas não querendo sofrer, ele escolhe o caminho mais fácil, e hoje parece que é mais fácil andar no caminho largo. Outro dia nós pregando aqui, falamos sobre o caminho estreito e o caminho largo. O caminho largo você anda de qualquer forma, do jeito que você quer, da sua maneira, usando a sua própria cabeça, porém, andar no caminho estreito, que é o caminho de Deus, já não é tão fácil. Mas esse homem escolheu sofrer, esse homem escolheu ser maltratado, esse homem escolheu ser ridicularizado, mas ele tinha em vista a recompensa. O versículo diz, porque tinha em vista a recompensa. Que recompensa? A recompensa da eternidade. E por isso que ele foi o que foi, por isso que ele fez o que fez. E você, amado, amigo, irmão, ouvinte do programa Palavra de Fé, quais têm sido as suas escolhas? Quais têm sido as suas atitudes, os seus atos com relação à sua vida? Você tem andado com Deus? Ou você tem andado sem Deus? Você tem deixado Deus direcioná-lo, seu livre-arbítrio? Você já entregou na mão do Senhor? Ou você faz apenas aquilo que lhe dá na telha, como diz as pessoas aí fora? Você faz aquilo que deseja. A Bíblia diz de que se nós estamos em Cristo, nova criatura somos. E agora, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Mas à medida que eu entrego a minha vida para Jesus, a vida que eu vivo agora, não vivo-a em mim mesmo, mas vivo-a no Filho, pela fé do Filho de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, amigos do programa Palavra de Fé, vivam a vida de tal forma que Jesus esteja presente nela. Escreva uma história, mas uma história que é conduzida pelo Espírito Santo. Deixa Deus te guiar, deixa Deus te orientar, deixa Deus dirigir a sua vida, e se isso acontece, a sua família será abençoada. O seu lar será um lar abençoado. E lá no final, quando você olhar para trás, você vai dizer, valeu a pena me renunciar muitas coisas para viver com Jesus. É essa mensagem que eu quero deixar para você. Moisés foi extremamente abençoado por causa das suas escolhas. Faça a sua. E a escolha que você deve fazer é viver do lado de Jesus. Foi justamente isso que Moisés fez. Pela fé, ele abriu mão do mundo para viver uma vida ao lado de Deus. Faça o mesmo e você vai ser abençoado. Vamos orar, vamos pedir a Jesus que nos ajude a viver como viveu Moisés. Vamos orar, vamos falar com o Pai. Senhor, nós acabamos de mostrar em palavra
a história de Moisés, Pai. E ele foi um vencedor porque escolheu sofrer do teu lado do que viver tudo aquilo que o Egito estava lhe oferecendo. Senhor, eu quero fazer o mesmo pedido ao Senhor. Me ajude a viver do teu lado e não no mundo, Senhor. Quero que os meus irmãos ouvintes do programa Palavra de Fé, que estão orando comigo, Senhor, possam também ser agraciados pelo Senhor. Que nós possamos escolher o Senhor, escolher o certo, viver contigo, andar contigo, ser abençoado pelo Senhor. Oh, meu Pai, graças nós te damos, extremamente agraciados pela tua presença, pela tua companhia, é o que nós estamos. Portanto, Senhor, que cada um dos irmãos que estão orando comigo, que eles possam ser abençoados. E pela fé, porque foi pela fé que Moisés venceu, nós também podemos vencer, Pai. Ajuda-nos a viver uma vida baseada na fé. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Estamos terminando o programa Palavra de Fé e a nossa expectativa é de que Deus tenha falado com você. Escolha certo. Isso, a escolha certa sempre será Jesus. Eu quero encerrar esse programa desejando você uma semana maravilhosa. Que Jesus te abençoe. Abençoe a você, a sua família, a sua casa. Que a mão de Deus esteja presente em cada dia da nossa história. Fiquem com Deus. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.